Sabe aquela sensação de bater na parede no meio de um treino super intenso? Pois é algo que muita gente conhece bem. E aí que entram os suplementos, como os BCAAs, que prometem ser a solução para a gente conseguir ultrapassar essa barreira. Mas a pergunta que fica é: será que a ciência realmente apoia isso? Então, essa é a grande questão que a gente vai investigar aqui. Afinal, os BCAAs dão mesmo um gás no treino ou são só mais um mito? Para descobrir, a gente vai fundo nos detalhes de um estudo bem recente que botou isso à prova. Ok, vamos começar pelo começo. A promessa. O que, afinal de contas, os BCAAs dizem que fazem? A ideia aqui é deixar o marketing de lado e entender o que a ciência diz, sabe? Os mecanismos por trás de todos esses benefícios que a gente ouve por aí. Primeiro, o básico do básico, né? O que são BCAAs? São os aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina. E eles são interessantes porque têm uma função dupla. Pensa assim, eles são tanto os tijolos para construir a proteína muscular, quanto uma fonte de energia que o corpo pode usar. E essa dupla função que está no centro de toda essa história. A fama deles é grande, né? A gente sempre ouve que eles ajudam a diminuir a fadiga, a dor muscular depois do treino e que melhoram a recuperação. Mas a grande pergunta que a ciência quer responder é como? Como é que isso acontece lá dentro do nosso corpo? E para a gente encontrar essas respostas, não tem outro jeito, a gente precisa olhar para um experimento científico, bem controlado. Então, vamos ver a ciência em ação. Essa nossa análise aqui é baseada num estudo bem sério, de 2026, que saiu na revista Metabolites. E o legal é que ele foi feito exatamente para isso, colocar os BCAAs à prova, sem achismos. Aqui a gente consegue ter uma visão geral de como o experimento foi feito. Dá para ver todo o processo, sabe? Desde o momento da suplementação até a coleta final de sangue. Foi um protocolo bem rigoroso, com várias etapas, para medir direitinho os efeitos no metabolismo. E o desenho do estudo foi bem inteligente. Olha só. Pegaram 8 homens jovens e saudáveis, e cada um deles passou por 2 fases. Em uma, tomaram BCAAs por 3 dias, na outra, tomaram um placebo que não tem efeito nenhum. E depois de cada fase, eles faziam um teste de ciclismo bem pesado, até não aguentarem mais. E claro, com coleta de sangue antes e depois. Esse método é chamado de cruzado. E é muito bom porque cada pessoa é seu próprio controle. Isso deixa os resultados bem mais confiáveis. Bom, com o experimento todo explicado vem a parte mais legal. O que será que eles descobriram? O que o estudo mostrou foi basicamente uma transformação metabólica. Vamos dar uma olhada nas 3 descobertas mais importantes. Primeira grande descoberta, um aumento na queima de gordura. É isso mesmo, o corpo de repente mudou qual era a sua fonte de combustível preferida. E a prova disso está aqui. Os pesquisadores mediram uma coisa chamada quociente respiratório, ou RER. No grupo que tomou BCAA, esse número foi bem mais baixo. E o que isso quer dizer? Um RRR mais baixo é um sinal claríssimo de que o corpo está queimando mais gordura para gerar energia, em vez de usar os carboidratos. Foi uma mudança bem grande na estratégia de combustível do corpo. Vamos para a segunda descoberta, então? Essa tem a ver com resistência, com fadiga. Os pesquisadores viram que alguns marcadores de cansaço diminuíram. Funciona assim. Quando a gente faz um exercício muito intenso, o corpo produz uma substância chamada amônia, que está ligada diretamente à sensação de fadiga. O estudo mostrou que, nos 2 grupos, a produção de amônia aumentou, o que é normal. Só que no grupo do BCAA, esse aumento foi um pouquinho menor. Pode parecer uma diferença pequena, mas já sugere que talvez a fadiga demore um pouco mais para chegar. E a terceira, e não menos importante descoberta, tem a ver com proteção muscular. Os dados indicam que os BCAAs podem ter ajudado a diminuir aquele dano que o exercício intenso causa nos músculos. Dá para ver isso muito bem aqui. O grupo que tomou BCAA teve níveis mais baixos de 2 enzimas, a creatina quinase, famosa CK, e a lactato desidrogenase, ou LDH. Essas enzimas são como alertas. Quando elas estão altas no sangue, é sinal de dano muscular. Então, níveis mais baixos são uma ótima notícia, sugerindo que as células musculares ficaram mais protegidas. Certo, então a gente já viu o que aconteceu, mas a pergunta de $1 milhão é: como? Como é que tudo isso funciona? Qual é o mecanismo por trás dessa tal transformação metabólica? Olha, a melhor pista vem da própria conclusão do estudo. Os pesquisadores dizem que os BCAAs parecem regular o metabolismo de várias formas ao mesmo tempo. Eles ajudam a soltar a gordura armazenada,
melhoram a queima dessa gordura, um processo que a gente vai chamar de FAO, e ainda otimizam o sistema de transporte de energia. Ou seja, é uma ação toda coordenada em várias frentes. E essa sigla, FAO, significa oxidação de ácidos graxos. É um nome complicado para um processo simples de entender. É basicamente o corpo quebrando as moléculas de gordura para gerar energia. A gente pode pensar nisso como um motor de queima de gordura do corpo. O que o estudo encontrou foi uma ligação bem forte. O consumo de BCAA aumentou a quantidade de substâncias que funcionam como caminhões de transporte para a gordura, sabe? Eles pegam a gordura e levam para dentro da mitocôndria, que é a usina de energia da célula, para ela ser queimada. Em resumo, os BCAAs parecem deixar toda a linha de produção de energia a partir da gordura mais eficiente. Beleza, então vamos amarrar tudo isso. Qual é a grande conclusão que a gente pode tirar dessa análise? Acho que a melhor forma de resumir, e essa é uma analogia que os próprios pesquisadores usaram, é pensar que os BCAAs funcionaram como um interruptor metabólico. Eles simplesmente viraram uma chavinha e mudaram o jeito que o corpo usa combustível durante o exercício, colocando a gordura como prioridade. Então, para resumir, por um lado, o estudo mostra que o BCAA melhorou a queima de gordura, ajudou a diminuir alguns marcadores de fadiga e de dano muscular e promoveu essa mudança geral no metabolismo. Mas, por outro lado, e isso é super importante, a gente tem que lembrar das limitações. Foi um estudo pequeno, com só 8 participantes, todos homens, jovens e saudáveis. E os resultados mostram uma correlação, não necessariamente uma causa e efeito, ok? E tudo isso nos leva a uma reflexão final bem interessante. E se na nutrição esportiva o mais importante não for só o que a gente come, mas também quando a gente come? Esse estudo, que olhou para o uso de BCAAs bem antes do exercício, sugere que o timing pode ser a chave para otimizar o nosso metabolismo. Fica aí uma ideia para a gente pensar no próximo treino.